A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar louvores a Ele, vamos meditar na palavra dEle. Que bom que você tirou esse momento aí. Então, cante louvores ao Senhor e depois nós vamos orar e vamos meditar nessa palavra tão poderosa do nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Continuando, nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 5. Eu farei a leitura do verso 6. Nós já tivemos uma mensagem em Apocalipse 5, lemos o verso 5, meditamos em algumas partes desse capítulo, agora nós vamos meditar em outras partes. Então, vamos ler o verso 6, não ficaremos restritos só a ele. Vamos olhar aí do verso 6 em diante, mas eu vou ler agora esse verso. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Senhor bendito, sua palavra foi lida e nós imploramos que o seu Espírito Santo, o mesmo que inspirou a escrita desta palavra, que
que Ele mesmo esteja conosco agora para a exposição e para o entendimento dela. E posteriormente, que Ele continue conosco para vivermos e praticarmos esta palavra que é viva e poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos ao nosso redor e vemos homens criminosos maltratando crianças, quando nós vemos as doenças nos amedrontando, o pecado aparentemente se alastrando e pensamos que Satanás está agindo desenfreadamente no mundo, quando nós vemos essas situações e nós imaginamos algumas delas, nós somos tendenciosos a pensar que não sairemos do meio dessa bagunça, do meio dessa situação de calamidade. Mas a palavra de Deus, ela nos apresenta uma saída, uma solução. O caminhar da história para um ponto aonde Deus, na pessoa de Jesus, virá trazendo uma condenação aos perversos, banindo de uma vez por todas, num local de tormento, a Satanás e os seus demônios, juntamente com homens cruéis. A palavra de Deus nos mostra mais, que além disso, o povo de Deus, aqueles que viveram uma caminhada de fidelidade, mesmo no meio da dor, da luta, da dificuldade, do aperto, mas viveram para Deus, eles viverão com o Senhor na eternidade, uma vida gloriosa, aonde os sofrimentos dessa era, desse tempo, não mais existirão. Será uma vida eterna, de eterna alegria. E quem garante isso é a palavra de Deus, quando nos apresenta o Pai como Rei, sentado no trono, entregando ao Filho, Jesus Cristo, o livro. E o Filho pegando este livro e abrindo. Isso significa Jesus Cristo levando a história até aquele ponto determinado por Deus, aonde haverá um julgamento, aonde haverá salvação completa para o povo de Deus, condenação àqueles que praticam crueldades. Qual é a garantia que temos que tudo isso acontecerá? Que a história chegará a esse ponto, que o alívio virá. A garantia está naquele que já está fazendo este trabalho acontecer. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele é quem garante a nossa vitória como povo de Deus. O tema que quero abordar hoje é este: vitória garantida. A nossa vitória é garantida por causa do próprio Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos olhar para a palavra, para esse Jesus que nos garante a vitória e que já está levando as coisas em direção à nossa vitória como povo de Deus. Então nós vamos olhar para esse Jesus aqui apresentado de diferentes formas, mas vamos dar destaque hoje para quando João o apresenta como Cordeiro. Sobre isso veremos duas lições. A primeira, o Cordeiro apresentado. A segunda, o Cordeiro adorado. Então vamos lá. Primeira lição, o Cordeiro apresentado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele é descrito no texto da palavra aí de pelo menos três formas. Primeiro, ele é o Cordeiro como tendo sido morto, mas que agora está de pé.
Isso significa a ressurreição de Jesus. O Jesus que ergueu-se, o Jesus que um dia esteve no túmulo, mas que agora está de pé, vivo, vencedor da morte, que não mais será derrotado por ela. O Jesus que venceu a morte e vive eternamente. Depois, João fala desse cordeiro como tendo 7 chifres. Significa Jesus como todo-poderoso. É uma figura aí, um símbolo, uma comparação com a área rural e com o reino animal. Um animal com chifres, ele tinha mais condições em um confronto de ferir o seu opositor, o seu inimigo. Então, o caso, por exemplo, do boi, o seu poder de ataque é exatamente o seu chifre, quando ele consegue, então, ferir o inimigo. E no livro de Apocalipse, o número 7 é símbolo de totalidade, de algo completo. Quando Jesus aí é apresentado como um cordeiro que tem 7 chifres, então significa poder, capacidade de atacar, de derrotar o inimigo. E se tem 7 chifres, o 7 como símbolo de algo completo, significa que Jesus tem o poder completo, o poder total. Esse é o nosso Salvador, que está levando a história ao ponto que ela deve chegar. Mas, além dessas figuras, ele também é descrito que está ali à sua disposição 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Isso significa o Espírito Santo de Deus com ele, o Espírito que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas. É uma figura que vem do Antigo Testamento, no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Ali fala que dentro do templo, local que era local de culto no Antigo Testamento, um pouco diferente das estruturas onde se faz culto hoje, mas naquele local havia um candelabro com 7 lâmpadas. E essas 7 lâmpadas, ou 7 luzes que estavam ali acesas, eram um símbolo do Espírito Santo. Então, aqui está dizendo que o Senhor Jesus, a quem o Pai confiou a missão de fazer com que o plano de Deus chegue ao ponto certo, esse Senhor Jesus que foi nomeado pelo Pai, ele não está sozinho, ele tem poder, ele venceu a morte e com ele está a pessoa do Deus Espírito Santo, vendo todas as coisas para ele, colaborando com ele nessa obra. Essa obra de fazer a história de Deus acontecer. Aquela história aonde o povo de Deus reinará com ele eternamente e aqueles que vivem na prática da crueldade, juntamente com Satanás e com as enfermidades e com as dores desse mundo e com a morte, serão lançados no fogo e não mais serão ameaça para aqueles que vivem para o Senhor. O cordeiro apresentado é um cordeiro poderoso, é um cordeiro vencedor, é um cordeiro que não está só, é o cordeiro que está assessorado pelo Espírito Santo, e é o cordeiro que está com o livro na mão, é o cordeiro que vai, sim, fazer com que a história caminhe e o povo de Deus seja vitorioso. Mas, após ser apresentado, esse cordeiro é adorado. O texto continua falando para a gente aí no livro de Apocalipse, capítulo 5, que os 24 anciãos, que já estudamos em outras mensagens, e você se lembra que são a igreja representada pelos seus líderes, são
os 12 líderes da igreja do Antigo Testamento e os 12 no Novo. Então, a igreja é representada pela sua liderança, os 24 anciãos, juntamente com 4 seres viventes, que você se lembra que são 4 querubins, 4 anjos de Deus. Tanto os querubins quanto os 24 anciãos, eles se prostram e eles adoram ao Senhor Jesus, ao Cordeiro de Deus. Então, Jesus aqui está sendo adorado pela igreja e adorado pelos anjos no céu. E alguns elementos são importantes nessa adoração. Alguns elementos são importantes nessa adoração. A palavra aí vai dizer que eles adoram o Senhor Jesus usando harpas. É uma adoração, é um culto, é um louvor a Deus, é uma honra que está sendo dada ao Senhor Jesus, acompanhada de instrumentos musicais, ao som de instrumentos musicais. Esse instrumento foi usado por Davi, foi usado por vários outros músicos no Antigo Testamento. Então, era um dos instrumentos mais básicos da musicalidade do culto naquela época, mais ou menos como é o violão nos dias de hoje no Brasil, né? Então, o Senhor Jesus está sendo cultuado, honrado, celebrado, comemorado aí com louvor, e nesse louvor está o acompanhamento musical, o acompanhamento de instrumento. Mas, além disso, eles estão ali oferecendo também nesse culto, nesse momento de honra a Jesus, eles fazem uso de taças com incenso. No Antigo Testamento, essas taças eram usadas, elas eram feitas de ouro, havia uma parte do local de culto que só o sacerdote entrava, era separado por uma cortina, mas ele colocava perfumes naquelas taças de ouro e chegava ali bem perto daquelas cortinas e fazia com que o perfume entrasse no local que só ele entrava, que representava ali o Senhor chegando e agindo naquele local. Então, a presença de Deus era um local que recebia perfumes, onde eles ofereciam perfumes. E esses perfumes são aí descritos como as orações do povo de Deus. Então, o Senhor está sendo honrado, adorado com música executada por instrumentos, com orações do povo de Deus. Essas orações dizem aí que servem como perfume para as narinas do Senhor. Mas além das orações, nós também temos aí as vozes onde eles cantam um novo cântico. E nesse cântico que eles cantam, diz o verso de número 9, que eles cantam esse cântico dizendo que Jesus é digno de receber o livro, abrir os seus selos, porque ele foi morto e com o sangue dele, ele comprou para Deus, ele pagou para Deus a dívida do seu povo. E não só pagou para Deus, mas ele também comprou aqueles que o Senhor quis salvar. E diz aí que essas pessoas, elas procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É algo que envolve muita gente, é uma coisa que inclui muita gente. Não são apenas judeus, não são apenas gregos. Há uma diversidade aí, há muita gente de diferentes lugares, de diferentes costumes. Pessoas que antes nunca tinham ouvido falar de Deus. Pessoas que antes eram excluídas, eram desprezadas, eram abandonadas, mas que foram compras, que foram salvas, que foram trazidas, que foram resgatadas e que foram levadas para a presença de Deus. Pessoas que agora servirão, diz o verso 10, como reino e sacerdotes para Deus. Pessoas antes desprezadas, excluídas, mas que agora
têm acesso à presença de Deus para falar com Ele. Podem estar frente a frente com Ele, perfumando as suas narinas com as suas orações. É o sentido de sacerdote, poder chegar na presença de Deus. Essas pessoas também são agora reino para Deus. Eles vão se assentar com o Senhor e vão reinar. Eles não apenas serão salvos, não apenas viverão como Deus não apenas viverão com Deus na eternidade, mas viverão com status real, como reis. Viverão como vivem reis. Serão vice-governantes com o Senhor. Isso nos mostra um Deus que dá vida eterna, um Deus que dá liberdade, um Deus que absolve pessoas culpadas como eu e você, que os perdoa, que os recebe e que dá para eles dignidade, privilégios, os mais altos possíveis na eternidade, junto com Ele. Um Deus que divide com o seu povo o próprio reino dele. Que Deus maravilhoso é o Deus que você e eu seguimos. Um Deus majestoso e que compartilha comigo e com você essa majestade. Que Deus bendito. Então, nós hoje somos assegurados, recebemos uma garantia de que esse mundo de maldades, de doenças, de pecado, de violência, de sofrimento, nós hoje recebemos a garantia de que esse mundo cruel, ele vai chegar ao fim. Passará por um tribunal. E aqueles que vivem uma vida de justiça viverão e reinarão com o Senhor. Mas aqueles que vivem uma vida de crueldade serão condenados. E quem nos garante que as coisas chegarão a esse ponto e passarão dele e haverá uma eternidade? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele já está fazendo a sua obra, ainda que não vejamos. Na terra, João não via essas coisas acontecendo, mas o Senhor o levou para dentro do céu, e dentro do céu ele pôde ver que as coisas já estavam acontecendo, já começavam a acontecer. O Senhor Jesus já começou o seu trabalho. Ele nos garante, se nós seguimos a Ele com fidelidade, justiça, Ele nos garante que vamos vencer. Creia nesse Jesus, adore esse Jesus, cante para esse Jesus, ore. Quando você ora, sua oração chega lá como perfume. Você tem acesso, tem audiência diante do juiz de todo o universo. A sua causa não fica esquecida. Fale com o Senhor, Ele está pronto a te ouvir. Tenha um pouco mais de paciência, porque Ele está fazendo as coisas acontecerem. Você pode não estar vendo, mas Ele está agindo. Adore. Dobre-se diante dEle. Reconheça o seu grande poder, seu imenso amor. Reconheça a glória dEle. Ele não está parado, Ele não está morto, Ele não está neutralizado. Ele é o Deus vencedor. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Vamos mais uma vez orar. Eterno Senhor, nosso Deus. O Senhor é maravilhoso. E nós precisamos que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor e esperar o Senhor realizar a sua obra.